Esta é a 7ª temporada do Desafio Profissão, um programa da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, do NASCE Orientação Vocacional e da TV PUC. Conversaremos agora sobre os artistas ou profissionais da dança. Estão aqui para isso a Ana Teixeira, que é graduada em Educação Física, é artista e professora universitária e também pesquisadora. Doutora e mestre em Comunicação e Semiótica. É doutoranda em Filosofia e também graduada nesta área. É professora do curso de Comunicação das Artes do Corpo da PUC de São Paulo. Atuou como bailarina profissional entre os anos de 88 e 2004. Dentre as companhias que integrou destacam-se o Balé da cidade de São Paulo, o Staatstheater Kassel da Alemanha, e também foi diretora artística assistente do Balé da cidade de São Paulo. E a Rosa Hércules, que é mestre e doutora em Comunicação e Semiótica pela PUC de São Paulo. É professora do curso de Comunicação e Artes do Corpo da PUC. Investiga formas de comunicação no corpo, atuando principalmente nos seguintes segmentos: dança contemporânea, eutonia, dramaturgia e artes do corpo. Eu agradeço a presença de vocês. Iniciaremos com uma situação inusitada, uma curiosidade, algo diferente do trabalho deste profissional. Quem começa? Eu traria justamente a profissão, né? Eu sou profissional da dança desde os anos... há muito tempo, né? Há mais de 30 anos. Há mais de 30 anos eu vivo da minha profissão, eu vivo de dança. Durante muito tempo, ouviu-se, principalmente se pensarmos no século XIX, no Brasil, que a dança não era uma profissão, e sim um mero entretenimento, né? E hoje nós já temos constituído no país a área, né, no âmbito da profissão. Então isso eu acho um dado bastante relevante. Quer dizer, você está destacando algo interessante, importante, eu acho que para os nossos espectadores, de que dá para viver de arte nesse país, né? Vamos ver como se vive disso, né? Eu acho que a gente podia destacar que quem trabalha com arte não tem aquele pedaço da vida, fecho a gaveta e vou para casa, né? Que é um trabalho, é uma dedicação, é uma ocupação no sentido de que a gente fica ocupado com as questões que nos inquietam 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, para usar um clichê, a gente trabalha onde os outros se divertem. Então, vamos caracterizar um pouco o que é esse trabalho da bailarina, do bailarino. Se nós pegarmos esse primeiro momento, né, porque durante muito tempo, quando se pensava na questão da profissão, é como se tivesse somente essas duas possibilidades, ser bailarino ou bailarina, ou ser professor de dança, ou ser o coreógrafo, né? Então isso, de uma certa forma, é uma mudança bastante importante que nós vamos ter na nossa área, que se expandiu os campos de trabalho, né? Então hoje nós podemos ser bailarinos, podemos ser professores, ensaiadores, dramaturgos, críticos, trabalhar na gestão cultural, trabalhar nas consultorias. Então é um leque de possibilidades na profissão que é bastante potente, né? É claro, se eu for falar como bailarina, nós temos hoje no Brasil a possibilidade de estarmos dançando em várias companhias, né? Sejam elas públicas ou sejam elas privadas. É claro que estamos vivendo um período em que há uma certa negação a essa profissão, não só a essa profissão, pensando no governo atual. Estamos em 2019. Não só pensando... Novembro de 2019. Novembro, porque isso aqui pode ser aqui daqui a 10 anos. Justamente. Novembro de 2019, a gente vê um ataque bastante profundo às áreas das humanas, né? Mas o que não quer dizer que não haja uma luta, muito ao contrário, uma luta bastante profunda, de continuarmos nos empenhando em mantermos a nossa profissão, a nossa área, enquanto uma produtora de conhecimento, né?
Então, tem um outro fator que eu acho que vale a gente grifar fortemente, que é o nascimento de várias universidades que têm no seu currículo os cursos de dança, né? A primeira que surge no país é de 1956, que é a UFBA, a Universidade Federal da Bahia. A partir dali, nós temos hoje mais de 30 universidades, acho que são 33, se não me engano. Posso estar equivocada no número. Nós temos também a pós-graduação, mestrado já em dança. Então, é um campo que vem se abrindo e cada vez mais se profissionalizando. Então, isso é extremamente importante, né? Vamos ainda ficar na bailarina. No passado, né? Talvez continue, as pessoas começavam a dançar muito cedo, na infância, né? As meninas, em geral, era uma atividade, continua sendo, né? Mais de menina, mas também tem de menino. Uma atividade inicial e as pessoas faziam uma formação longa, né, até se tornarem profissionais. Desses que começavam a brincar de balé, vamos chamar assim, poucos se tornavam. E não existia, não. Você virava bailarino depois de muitos anos de prática. A pessoa que quer trabalhar nesta área de dança, o curso universitário prescinde dessa formação anterior, não? Eu acho que isso que você traz é um fato. A formação do dançarino, ela não começa dentro da universidade, né? Porque se trata da construção de competências corporais que não vão ocorrer em 4 ou 5 ou 3 anos de formação. Então, é um traço da profissão você começar a estudar muito cedo. Não só na dança, mas eu acho que em qualquer manifestação artística, né? Ou seja na música, seja na pintura, alguém começa a estudar desenho com 5 anos, 6 anos. No esporte também, né? Sim, por conta dessa construção de uma competência que o corpo é que tem que dar conta da realização da coisa, né? Aí eu acho que fica a questão, se você tem uma formação que começa muito cedo, qual a razão de vir para a universidade? Já que a universidade não vai dar conta dessa formação artística, dessa formação profissional, né? E no nosso entendimento, vir para a universidade é exatamente passar a entender essa prática como produção de conhecimento. Que quando você dança uma determinada dança ou treina uma determinada técnica, isso que seu corpo faz, ele não se restringe à execução daquele passo ou à execução daquela ação, né? Esse passo e essa ação, ele carrega dimensões históricas, teóricas, políticas. Você está ali expressando um entendimento de mundo. Então, vir para a universidade é a possibilidade de que esse menino ou essa menina que começaram lá muito jovens entendam a dimensão daquilo que eles fazem e entendam o corpo como um campo de cruzamento, né? O corpo em movimento, como um campo de cruzamento de todas essas questões, de todas essas dimensões culturais, filosóficas, políticas, né? Ele não está só fazendo um gesto. E é interessante quando você traz essa questão da formação desde pequeno, né? E isso a gente tem uma marca muito precisa que é a partir do século XVII, com mais potência, dessa necessidade do corpo ter uma determinada prática e que essa prática desse a ele uma compreensão do ambiente onde ele estaria inserido, né? Onde que ele estaria dançando, digamos assim. Nós vamos ter no Brasil uma ênfase bastante profunda no século XIX. Então, por exemplo, você vai encontrar dança a partir de meados do século XIX em quase todas as escolas, principalmente no Rio de Janeiro, mas não só no Rio de Janeiro, em várias pequenas cidades, né? E um dado disso... Para meninos e meninas ou só para meninas? Então, a dança começa sendo para todo mundo, né? Se a gente pensar aonde ela vai quando você traz o balé, né, a gente vai ter que ir lá para trás e pensar na corte francesa, né? A dança era para todos, não havia uma distinção, ao contrário, né? Havia quase que uma obrigação de fazer a dança, né? E quando nós chegamos no Brasil, ela já está nesse estatuto de ser para as meninas, para educá-las, discipliná-las e por aí vai. Os meninos faziam esgrima. Esgrima
ou arte militar, bom, que está próximo da esgrima, né? Naquele período. E nós vamos ver um fluxo muito profundo no século XIX dessa ideia de começar a trabalhar na formação básica com a dança. Então, várias escolas estão trabalhando com a dança. Uma das profissões em evidência, por incrível que pareça, no século XIX era o professor de dança. Então, isso é um dado curioso para a gente pensar, né? Principalmente por ser no Império, né? E, na sequência, a gente vai ter uma migração da dança, que fazia parte do complexo, digamos assim, da área das artes, e ela passa para a educação física, porque se entendia que ela trabalhava uma ideia de um físico, né? E nós vamos vendo isso andar, mas atualmente, nos dias de hoje, ainda se mantém esse princípio de que a gente começa com uma formação, que são 8 anos, vamos pensar na Escola de Dança de São Paulo, ainda tem esta lógica, não só na escola... Praticamente o ensino fundamental. É praticamente o ensino Hoje fundamental. tem 9 anos, mas ele tinha 8 anos. Justamente. Então, tem esse período, então você vai encontrar isso dentro das escolas públicas, principalmente, né? E das escolas que adotam métodos estrangeiros, seja um Royal Ballet, seja uma escola russa, uma escola cubana, enfim, que tem toda essa trajetória a cumprir, né? Então, começaria ali essa inauguração desses pequenos que vão se introduzir dentro do campo da dança, né? Como você estava falando, as pessoas têm uma formação de 8 anos, que eu até falei coincide com o ensino fundamental. E quando se dá, então, a profissionalização? Eu vou falar em 2 aspectos. Vou falar primeiro como que se pressupõe que isso vai acontecer no Brasil, né, em meados do século XX, e quando que essa profissão ela vai para a lei, ela vai ser abrigada no âmbito da lei federal, né? Então, enquanto profissão, a grande discussão vai começar em meados do século XX, logo após a inauguração da Escola de Dança do Rio de Janeiro, que é a Escola de Dança Maria Oleneva. Ela vai ser criada em 1927 por uma russa, enfim, tem toda uma história bastante interessante para a gente pensar, né, nessa formação, e começa a perguntar até quando que nós vamos ter que importar companhias estrangeiras para poder fazermos os espetáculos aqui no Brasil, porque de hábito vinham todos os estrangeiros para cá, né? E aí, durante de 1927 a 1936, a gente tem um gap. Os bailarinos que começaram a dançar, os que eram formados, né, nessa escola, eles não eram ainda considerados profissionais, né? E em 1937 se cria, então, a primeira companhia pública do Brasil, que é a Companhia do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. A partir dali nós teremos várias, nós temos hoje mais de 18 companhias públicas, né? Tanto no âmbito estadual como no âmbito municipal. E ali começa a perguntar, mas quem são esses artistas? Como é que se remunera? Como é que esses artistas são pensados? Isso é arte, não é arte? Ainda está no âmbito de uma ideia de estarem fazendo um hobby? Que lugar é esse? Porque justamente estava dentro de um equipamento público, né? Como é que eles eram remunerados, né? Porque até então eram pequenos, não era gorjeta, mas como é que a gente diz? A gente, não é um cachê, é um pequeno cachê, né, que se recebia, e o grande cachê ficavam para os artistas estrangeiros. E começa toda uma luta, né, de tentar inserir num quadro de lei essa lei do artista, que vai aparecer somente em 1978. Então, olha o tempo que nós temos, né? Então, 1978 é a lei 6.533, que vai começar a falar sobre o artista e os trabalhadores do mundo do espetáculo. Então, ali eles vão começar a definir quem são esses artistas, né? E a partir dali, bom, aí começa já todo um movimento, a gente está numa fase em que começa a se pensar profundamente, os artistas começam a se unir, tudo bem, nós estamos em plena ditadura, né? Vamos pensar assim, em plena ditadura, isso acontecendo, os artistas tentando se mover, se unir, e aí, de lá até aqui, isso é uma constante, né? No âmbito de ser bailarino, como é que a gente se torna bailarino? Tem essa parte da formação, e depois a gente tem que passar por um processo que, atualmente, né, que a gente tem que fazer algumas... ou a gente passa direto para uma companhia, né, que te dá a lei, te cobre com uma lei, ou você também tem que passar por uma espécie de audição no Sindidança, que é o sindicato de dança que tem em São Paulo, ou no Sindicato do Rio, né? Onde você vai lá, presta uma audição para ser bailarino, para ter o seu DRT, o seu registro de trabalho, para ser bailarino, ou ser coreógrafo, ou ser professor, né?
Então tem todo um caminho que você vai passando, como é o caso também da universidade. A universidade, a Rosa vai falar melhor agora, ele dá, quando um aluno sai da sua graduação, ele já sai com esse registro profissional. Então são várias vias para você ter acesso a esse registro, mas é somente com esse registro que você consegue estar na cena, né? Você quer falar um pouco sobre isso, não? Não, acho que o que ela traz dos caminhos é importante, porque a dança, as artes do corpo, aqui no caso da PUC, é um tipo de profissão que você não tem a obrigatoriedade de ter um diploma universitário para poder exercer a profissão, né? Embora os alunos que saem daqui saem com o direito de ter o seu registro de trabalho, seu registro profissional de trabalho, né? E aí eu acho que, repetindo um pouco o que eu falei, o papel da universidade está nesse lugar da construção dos entendimentos, da construção de autonomia artística, né? Por exemplo, o nosso curso aqui investe na questão da criação, porque a formação técnica você pode ter tanto informalmente, nas escolas de bailado, nas academias de dança, quanto formalmente. A gente tem no Brasil cursos específicos universitários de dança, né, para formar o dançarino, né? Nosso foco aqui na PUC é formar o criador em artes do corpo, aonde a dança é acolhida, né? Então, é autonomia, construção de autonomia artística, mais do que o treinamento, é o princípio que rege o modo como o nosso curso se organiza. Eu vou pegar um gancho, posso pegar um gancho? Pode. Que eu acho que tem a ver, que é o seguinte, eu venho então dessa primeira formação, né? Toda a minha formação foi dentro de uma sala de aula, no sentido fazendo danças, conhecendo coreógrafos, vários coreógrafos. E aí chegou um momento na minha carreira que eu perguntei, mas o que é mesmo isso que eu estou fazendo? Né? Então, essa pergunta veio num período bastante potente, onde na época no Balé da Cidade de São Paulo nós fazíamos em média de 100 espetáculos por ano, né? 100 espetáculos com várias coreografias de distintos coreógrafos, né? Eu comecei a perguntar, mas que corpo é esse? Como? Por quê? Aonde que eu estou inserida? Que companhia é essa? Que outras companhias existem? Como é que está o campo? Qual é o mercado, né? E aí que eu resolvi entrar na universidade. Aí eu fui para a França e fiz uma graduação em dança na França, né? Então aí quando você começa a ver essa relação e a importância, né, do fato de vir para a universidade, é isso. Ela te abre a possibilidade de entender aquilo que você faz, né? A gente percebe que a dança está mais valorizada. Tem um canal de TV a cabo, a Arte 1, que passam hoje muitos programas de dança, né? São artes em geral, mas você tem coisa que não existia. Na televisão não existia dança, a não ser as bailarinas dos programas de auditório, né? Que era um tipo. Mas uma pergunta anterior, o bailarino, a bailarina, só dança? Quer dizer, o trabalho dela, diuturnamente, ela fica dançando? Numa companhia profissional, você dança, o horário de trabalho são 6h30 por dia. Fora a apresentação. Fora a apresentação. Então, é uma jornada bastante intensa, né? O que se cumpre nessa jornada é a primeira fase, que é a aula, né, que você vai fazer. Você vai ter um pequeno 15 minutos de pausa, começa o ensaio do repertório, que vai até 1h da tarde, meia hora, e ensaio do repertório até as 3h30 da tarde. Então, isso é ao longo da semana e muitas vezes sábado e domingo, porque aí acontecem os espetáculos. Mas isso não diz respeito somente a uma companhia pública, né? As companhias que hoje são fomentadas, né? As companhias ditas independentes, né? Elas também têm uma jornada, e essa jornada também segue, né? Porque você está lá ensaiando, lidando com os vocabulários, mas você está lá pensando qual é o que está aí nessa dança, qual é a questão dessa dança. E então aí tem que escrever os projetos, e aí... É uma lida, é uma profissão, né? Não sei se vocês vão poder falar sobre isso, mas eu vejo em programas que hoje a dança está inserida em programas
de tratamento, não sei se é o nome que a gente vai dar, de deficientes, né? Na ajuda terapêutica para deficientes. Não sei se o curso cobre isso também ou uma especialidade à parte. E como é que você vê isso? Eu acho que uma coisa é pensar a dança enquanto linguagem artística, né? Outra coisa é pensar as possíveis aplicações que a dança pode ter. Na saúde, na educação. Lá a criancinha pode fazer aula de dança de 4 anos. Né? E aí é um campo da aplicação desse conhecimento. Então vamos entrar para Né? ele. Outra Aonde você pode coisa, aplicar? outra Fora coisa essa? é enquanto linguagem artística. Enquanto linguagem artística é esse campo profissional onde tem esse tipo de dedicação que a Ana estava descrevendo. Né? Aula, ensaio, apresentação, o labor é esse. Né? Mas é interessante essa pergunta, porque a dança, desde que ela se configura como uma área do conhecimento, vamos dizer assim, ela, de partida, ela tem essa função que você traz, né? Então, se nós vamos lá para trás, para os gregos, era uma maneira de acalmar os humores do corpo, se usava a dança, né? Se a gente pensar no Brasil, no século XIX, era uma maneira de educar o corpo, era uma maneira de fazer com que as pessoas perdessem alguns hábitos que eram considerados extravagantes. Então, isso a gente vai encontrar ao longo da história da dança uma determinada função. Ela social, corrigia, né? Ela tinha a função social de corrigir hábitos corporais, gestuais, que não dessem conta do ambiente onde o sujeito estava, né? E a gente vai ter essa ideia que se chamava, por exemplo, é muito interessante quando você vê, se chamava higiene do corpo, né? Então, quando chegam os livros aqui no Brasil sobre dança no século XIX, era justamente para trabalhar o que você está trazendo, a higiene do corpo. E nessa higiene do corpo entra várias questões para se pensar. Então, era higiene no que diz respeito à conduta, era higiene no que diz respeito aos corpos que não eram considerados corpos pertencentes àquela sociedade. Então, tem toda uma questão vinculada a isso. E, de partida, a gente, hoje, quem coloca um filho, o filho e a filha no balé, a primeira coisa que eles vão dizer é para a disciplina. E para a etiqueta. Né? E para a etiqueta. Então, a gente vai ter disciplina, etiqueta e organizar, né? Uma coisa assim, a postura não está boa, então tem que fazer balé. Então, está sempre vinculado. Então, a gente vai ter o balé, tem a natação, que também cumpria, né? O menino judô. O menino judô, ou né? arte marcial. Justamente, né? Então, essa função terapêutica da dança, ela sempre esteve aí, sempre foi um pano de fundo, né? Então, eu estou lendo agora um livro muito interessante que vai falar sobre toda a questão da sedução, a história da sedução no Brasil. E a dança está lá o tempo inteiro para acalmar, né, os ânimos, né, do sujeito. Então, tem esse lado, e que é muito importante, que hoje tem uma expansão nas pesquisas justamente de entender a dança não nesse princípio, no princípio da rigidez, da disciplina, da condução, ao contrário, que estão olhando a dança, olhando o corpo, entendendo como que esse corpo pode resolver as suas questões sem estar vinculado a um certo padrão que se estipulou. O disciplinamento. Né? Justamente. Porque isso está na gênese dela, né? Quando ela surge na corte, a Ana é especialista nesse período barroco da dança, ela pode falar melhor que eu, mas quando surge na corte, ela surge para exatamente construir os comportamentos socialmente desejáveis dentro da corte. E a dança de salão entra aí também, não? Vem tudo da dança de salão, essa é a coisa mais incrível, né? Porque quando a gente fala do balé, a gente tem que automaticamente trazer a dança de salão, porque é nas danças de salão que vai se configurando essa ideia desse social, que a gente está falando, essa conduta social, e lá já começa a estipular determinadas, não só nomenclaturas, mas ideias desse corpo, como é que esse corpo tem que estar, e que está muito vinculado a isso que nós chamamos hoje de balé, né? E vamos pensar que a dança de salão, aí é que tem algo para a gente friccionar, os passos que estão ali são passos de danças populares, né, que quando vem para o salão, eles são organizados para aquela função social, né? Então, a gente vai ter... A questão que a gente tem que pensar é que não há
uma dança específica no Brasil, né? E a gente ainda mantém uma ideia de um balé específico. Mais clássico. O mais né? clássico que vai fazer tudo isso, né? Que vai ajudar um corpo a ficar assim, ou assado, que vai dar disciplina e parar de treinar. Então, esse é um equívoco que a gente vai ter que trabalhar. E isso na universidade é muito importante, que não quer dizer negar, né, esse conhecimento que está lá muito bem formulado, mas entender como é que a gente olha para esse conhecimento hoje, né? Hoje, enquanto educação, enquanto prática, né? Então, como é que a gente está olhando para isso hoje? Porque senão a gente fica muito vinculado a uma ideia de dança absoluta, né? Então, isso é muito sério. Você começou falando, né, que você viveu de música e vive de música. De dança, desculpa, Claro. de arte. Né? Claro. Como é que está o mercado de trabalho para pessoas que querem ir para essa área da dança especificamente? Ser bailarina ou bailarina? Então, quando eu olho para a minha carreira, né, enquanto atuante na dança, ampliou-se muito as possibilidades, né? Como eu comecei falando, hoje você não só será bailarina ou bailarino, ou mestres e mestras, coreógrafos e por aí vai, você também tem vários caminhos que você pode seguir, isso está se abrindo, o que é extremamente importante. E nós temos um mercado hoje na cidade de São Paulo, falar especificamente da cidade de São Paulo, mas a gente pode ampliar para alguns estados também, mas no estado de São Paulo e na cidade de São Paulo principalmente, nós temos uma profusão bastante importante para a gente pensar. Por exemplo, nós temos uma lei da dança, que é a Lei de Fomento à Dança, de 2006, e que de 2006 para lá, quando nós tivemos 30 inscritos no primeiro edital, né? Hoje nós já temos, desses 30, nós já temos mais de 300 companhias, né? Então, de artistas que vão criando, abrindo seus espaços e chamando, nós temos vários alunos, a grande maioria dos nossos alunos saem e vão para essas companhias. Ou para essas companhias, ou vão ser críticos de dança, ou vão ser gestores, né, da cultura, ou vão trabalhar com consultoria. Então, acho que aí é que está a fertilidade da área, né? Que não fica somente num viés. É claro, se você quiser ser bailarino, tem essa via, e aí você vai se organizando, né? Mas é óbvio que é um mercado que ele ainda precisa o tempo inteiro estar se repensando. Eu agradeço as contribuições e até o próximo Desafio Profissão.